O tarifaço de Donald Trump é uma verdadeira piada. É isso que a China está considerando. Não fui eu que falei, né? Foi o senhor ministro das Relações Comerciais da China. Bom, fato é que na semana passada os Estados Unidos endureceu a questão com a China, esperando que a China ia dobrar o braço, que ia ligar pro Donald Trump falando: ó, Donald Trump, eu te amo, eu sou muito dependente de você, vamos fazer um acordo aqui, tá, você quer me taxar, super taxar, eu vou aceitar. Fato que não aconteceu, porque a China já espera isso de Donald Trump há muito tempo, né? A maior reserva de ouro, inclusive, está lá na China. A China tem um grande potencial econômico para segurar a briga com os Estados Unidos. E a China não é nada boba, ela sabe da dependência dos Estados Unidos, né? Ela sabia que os empresários, principalmente as Big Techs, iam ligar no Donald Trump e falar: meu amigo, você tá maluco? Você acha que nós estamos preparados? A nossa indústria está preparada para atender a tecnologia que a gente precisa, para atender a demanda que a gente precisa e nos preços que a gente precisa? Donald Trump, você tá maluco, isso não vai acontecer. E Donald Trump deu um passo atrás, né? Enfim, já anunciou, segundo ele, uma medida temporária, que a questão de tecnologia, como por exemplo, smartphones, PCs, servidores e outros produtos de tecnologia, eles vão ficar isentos das super tarifas, né, que o Donald Trump colocou para a China, tá? Bom, isso já mostra que realmente a China tinha razão em não ligar para o Donald Trump. Antes da China ligar, os empresários das grandes Big Techs, os super empresários dos Estados Unidos já fizeram um serviço. Já ligaram para o Donald Trump falando: meu amigo, você tá maluco, não tem como a gente produzir na demanda que a gente precisa, no preço que a gente precisa, e a gente vai quebrar, a gente vai entrar numa recessão. Se eu tiver que colocar as indústrias americanas para produzir, primeiro que não vou conseguir atender no curto prazo, segundo que os preços vão subir, a inflação nos Estados Unidos vai subir e a gente vai entrar numa quebradeira econômica dos Estados Unidos. É isso que o senhor quer? Não. Então, Donald Trump, né, daquele jeito dele, bem nariz em pé, resolveu dar um passinho para trás, resolveu dar uma recuada e falando: olha, uma medida temporária, a tarifa contra a China vai continuar, mas alguns produtos aqui a gente vai isentar. Tá bom, Donald Trump então já tomou aí a primeira pancada na cabeça, né? E na semana passada, ele mesmo voltou atrás também e suspendeu aí por 90 dias as tarifas para todos os países, os mais de 60 países que iam ser super tarifados, né? Enfim, aí eles vão ter uma tarifa básica dos 10% lá, inclusive como está o Brasil. Fato é que não pegou bem para o mercado, a Bolsa de Valores derrapou, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o mercado enxergou isso como um tiro no pé, uma recessão mundial poderia começar, ninguém ia sair ganhando disso tudo e o Donald Trump está revendo as coisas. Só que podemos ter novidades durante a semana, a gente vai atualizando vocês aqui sobre tudo o que está acontecendo, tá? Primeiro ponto positivo é que Donald Trump está voltando um pouco atrás, tanto é que as bolsas de valores já subiram também, muito do que caiu já boa parte recuperou, só que vamos aguardar, é muita notícia todos os dias. E antes da gente continuar falando aqui sobre essa guerra comercial, tudo que está acontecendo, bolsa de valores, quais ações aqui no Brasil podem se dar bem também, eu vou falar no final do vídeo, né, e quais estão aí sofrendo muito com essa taxação americana e estão até mesmo atrativas, né? Já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você, conto demais com a sua participação. Bom, é isso aí, né? O Washington, via Donald Trump, tinha anunciado 145% de taxa sobre a China. A China já respondeu, subiu de 84% para 125% e disse que ninguém tem a ganhar com isso, que é uma verdadeira piada o que está acontecendo. E que a China não vai baixar as tarifas, né? Que não tem conversa. Tem que sentar numa mesa, todo mundo conversar, para que seja algo tipo um ganha-ganha. A China ganha de um lado, os Estados Unidos ganham do outro. A China não vai baixar o rabo para Donald Trump, né? Como outros países estavam fazendo, que realmente eram super dependentes. E a gente entende, como o Vietnã, como Laos, como Myanmar, são países que eram muito pobres e estavam dependendo demais aí da indústria americana, tá? Não é o caso da China. E a gente sabe que a grande intenção de Donald Trump era fazer a China baixar o rabo para os Estados Unidos. E isso não vai acontecer, tanto é que a própria China, via o seu ministro das Relações Comerciais, declarou que isso é uma verdadeira piada que Donald Trump está fazendo. Só para você ter uma ideia, a China ela já restringiu importações de filmes de Hollywood
tá certo? Que também movimentam muito a economia mundial, e também já avisou os cidadãos chineses sobre a questão, né, de evitem visitar os Estados Unidos, evitem levar dinheiro para os americanos. E os chineses vão para lá e compram pra caramba lá nos Estados Unidos, tá? Os chineses que amam viajar o mundo todo, toda hora que eu viajo por aí, eu vejo chinês para lá e para cá. Então, até isso, o governo, que é um governo ditador, já está impondo algumas questões aí, né, para os cidadãos chineses não viajarem por enquanto para os Estados Unidos. Agora, um ponto que eu vejo como positivo é que os ministros lá da economia da China já declararam que estão abertos a conversar, tá? Ninguém está fechado a conversar com o Donald Trump, não. Né? Eles não estão ressentidos, eles só estão se defendendo. O Donald Trump foi lá, colocou um monte de tarifa para a China falou, meu amigo, aqui não. Vamos responder com tarifa para vocês também. Se você acha que a China é dependente dos Estados Unidos, os Estados Unidos é tão dependente quanto da China. Ninguém tem a ganhar com isso. Agora, se o senhor quiser conversar, vamos conversar. Então, eu vejo que a China está disposta a conversar, o que eu vejo muito positivo, tá? E o Donald Trump, que está tão pressionado pelos empresários americanos, também vai ter que acabar cedendo. Quando essa conversa acontecer, eu acredito que para a economia mundial é muito positivo, inclusive para as bolsas de valores também. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, né, para os Estados Unidos ficar tão preocupado aqui, olha. Os principais produtos hoje que os Estados Unidos importam da China, ou seja, que a China vende para os Estados Unidos, na primeira linha, fato é, tecnologia, tá? Eletrônicos, por exemplo, como smartphones, laptops, TVs, baterias e fones. Então, por isso que o Donald Trump foi muito pressionado aí pelos presidentes das grandes big techs, das grandes empresas que geram muito emprego, que geram muito dinheiro para a economia americana. Então, esse aqui foi o ponto crucial para que o Donald Trump desse um passo atrás. Os próximos produtos que a China importa muito são máquinas elétricas, como componentes industriais, motores e chips. No terceiro são móveis, como sofás, camas, mesas e cadeiras. No quarto, brinquedos e jogos. Na quinta posição, roupas e calçados. Na sexta posição, equipamentos médicos. Na sétima posição, produtos plásticos. E na oitava posição, iluminação e LED. Tá? E por quê que os Estados Unidos se tornaram tão dependentes da China? E aí a gente vai ter que entender que a China realmente é um país muito populoso, muito grande. A gente sabe que até chega a ter uma mão escrava ali, né? Porque muitos chineses trabalham para ganhar uma miséria e as indústrias acabam se aproveitando disso. E no mercado não tem bobo. As indústrias americanas vão comprar de quem vende mais barato, né? Senão elas montavam suas indústrias nos Estados Unidos, só que elas não conseguem competir com o preço chinês. Aliás, acho que o mundo todo não consegue competir. E na China, o que acontece, principalmente com a questão de tecnologia, né? Eles projetam também os produtos eletrônicos e eles montam e vão até a etapa final. Já, por exemplo, a Apple, ela projeta só, ela monta um projeto de smartphone, um projeto de fone de ouvido e manda produzir lá para a China. Então toda a cadeia de produção da China já está consolidada, já está estruturada. Nos Estados Unidos você não tem. Você tem lá a empresa que está lá, a indústria está lá, é uma indústria americana que projeta os produtos, mas manda toda a estrutura para a China. Começa por aí. Uma segunda questão é o que eu falei, o custo da mão de obra na China, por ser até escrava em alguns momentos, ela é muito mais barata. Os americanos jamais iriam aceitar ganhar um salário que o chinês ganha lá para produzir. Então as indústrias americanas não iam conseguir atender a demanda dos seus clientes, que são milhares de clientes pelo mundo, pelo preço que trabalham hoje, porque a mão de obra ficaria mais cara, os impostos, as tarifas, e a gente sabe que o governo chinês muitas vezes subsidia essas empresas de tecnologia, ou seja, coloca um dinheiro na mesa para ajudar, porque gera muito emprego, gera muita grana para a economia local. Uma terceira questão é que as indústrias lá na China, elas já estão prontas para atender pedidos em larga escala. Elas já têm todo um processo fabril, todo um processo de tecnologia para atender a produção em larga escala. Até as indústrias americanas conseguirem fazer isso, ia levar muito tempo. Então fica muito claro que essa missão de Donald Trump de impor tarifas para o mundo todo, inclusive para a China, foi um tiro no pé. Primeiro ele deveria talvez estruturar as indústrias nos Estados Unidos. Só que acontece, isso ia levar muito tempo. A gente sabe que não é do dia para a noite. Isso poderia levar décadas até as indústrias americanas estarem prontas. Fora a questão do custo de mão de obra, que não ia se adaptar. Então o Donald Trump, que tem 4 anos aí como presidente, não ia conseguir nem no final do mandato estar pronto para fazer isso. Então, infelizmente ou felizmente, né, é uma questão que ficou inviável no colo aí do Donald Trump. E uma quarta questão é que essas indústrias americanas, como Apple, Google, Microsoft, enfim, elas investiram muito pesado na China. Construíram desde a década de 90 estruturas lá na China, mandaram projetos lá para a China, isso tudo custa muito dinheiro. Foram décadas de desenvolvimento de um país para atender a sua produção.
Isso não é barato, isso não é fácil. Imagina essas big techs como estão preocupadas com essa questão do tarifaço. Porém, né, já estão sendo atendidas aí e já estão ficando isentas das tarifas, deixando o mercado respirando um pouco melhor. E aí muitos especialistas falam, mas a gente pode tirar a produção da China, mandar lá para o Vietnã, para a Índia, ou até mesmo aqui para um país vizinho como o México. Só que isso leva muito tempo para você montar essa estrutura. Como eu falei, na década de 90, no início dos anos 2000, quando a gente teve esse boom da internet, esse boom de tecnologia, as empresas já se instalaram lá na China. Não é fácil você migrar para um outro país, né? Enfim, levar toda a questão de educação, de estrutura, de maquinário, ensinamento, lidar com o governo local para negociar, não é tão simples como parece. Então, é um negócio que não é viável. E principalmente essa questão de tecnologia foi a que pegou muito aí na cabeça do Donald Trump e a coisa ficou feia para ele. Inclusive, o bilionário aí, muito conhecido no mercado financeiro, Ray Dalio, ele que escreveu vários livros sobre o mercado financeiro, é uma pessoa extremamente respeitada, né? Não só pelos bilhões que ele tem em conta, mas pelo conhecimento em mercado financeiro. E ele disse que tudo isso, todo esse circo que o Donald Trump armou, né, poderia estar encaminhando mais rapidamente os Estados Unidos para uma recessão. Até porque a inflação ia aumentar muito, ia sair de controle, as empresas poderiam começar a quebrar, muitas pessoas iam perder o emprego e a recessão ia chegar nos Estados Unidos. Então a pressão foi muito grande aí sobre o governo de Donald Trump nessa semana. Inclusive, nas suas redes sociais, o Ray Dalio criticou muito esse vai e vem de notícias e de tarifas, né? Porque parece que o Donald Trump realmente está perdido. Ele começou com uma tarifa de 10% base para país e outros países que ele considerava que estava aí se aproveitando dos Estados Unidos, tarifas muito maiores, né? Como o Vietnã, como o Laos, como a China, enfim, até Canadá e México, que são grandes parceiros comerciais históricos aí dos Estados Unidos, também sofreram mais taxas do que o próprio Brasil, que ficou em 10%, e na minha opinião, o Brasil estava sendo até privilegiado nessa questão, tá? Só que aí do nada, ele aumentou as tarifas, depois ele suspendeu por 90 dias, agora ele está voltando atrás com as tarifas de produtos de tecnologia da China. Então tudo isso virou um circo, virou uma bagunça tão grande que me parece que os empresários, né, os grandes financiadores até mesmo da campanha de Donald Trump, começam a ficar um pouco decepcionados aí com a pilotagem aí do início do governo Trump. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Vamos olhar aqui primeiro a Bolsa SP 500, das 500 maiores e tradicionais empresas nos Estados Unidos. E aqui, ó, no dia 2 de abril, olha como caiu bastante aqui, né? Saiu de um pico que estava interessante aqui, né? A Bolsa estava um pouquinho esticada nos Estados Unidos, realmente, mas ela caiu muito, tá? Não é normal a gente ver uma queda brusca dessa, né? Um movimento de oportunidade, a meu ver. Só que com tanta notícia que vai e vem, a Bolsa chegou a dar um pico já de alta, ou seja, ela caiu muito, abrindo oportunidade e teve uma boa recuperação. Vamos olhar aqui o Nasdaq 100, das 100 principais empresas de tecnologia do mundo que negociam ações na Bolsa dos Estados Unidos. Mesma coisa, no dia 2 de abril ela derrapou, ela caiu mais de 20%. Absurdo, em alguns dias cai mais de 20% uma Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né? E boa parte também já se recuperou com essa notícia de vai e vem tarifas lá de Donald Trump. A Bolsa aqui no Brasil, por sua vez, também, né? Olha lá, no dia 2, 3 de abril negociava próximo de 130 mil pontos, veio próximo de 120 mil pontos, também uma boa queda, mas também já teve uma boa recuperação aqui voltando para 127 mil pontos. Não recuperou tudo ainda, como também a Bolsa Americana não recuperou, mas já recuperou boa parte aqui. E aí vem aquela pergunta, André, mas e agora? O que a gente faz com nossos investimentos, né? E aí, antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você acompanhar aqui todos os vídeos que eu venho fazendo dessa crise tarifária de Donald Trump, sobre os investimentos que estão mais baratos no Brasil. E aí o primeiro ponto é, assista os vídeos do meu canal e esteja inscrito, que eu estou trazendo muita informação de qualidade para te ajudar, tá? Um segundo ponto é, nesse momento, não tem que mudar nada na sua estratégia. Se você já tinha definido que você quer ter 50% de investimentos na renda fixa, 50% em renda variável, mantenha isso. Dentro de renda variável eu quero ter 10% em ações, 20% em fundos imobiliários, 30%, 20% nos Estados Unidos, vamos manter igual. Como a bolsa caiu muito, você vai atualizar os seus investimentos. Aí você vai ver onde abriu brecha para você investir. Pô, Ações Brasil, né? Eu queria ter 10%, agora eu tô com 8%. Vamos comprar um pouquinho de Ações Brasil, dentro da estrutura que você montou das suas ações. Não é para sair agora comprando ação nova, tentando achar a nova Magazine Luiza, tentando achar a nova Oi. Não é isso. Mantenha os seus investimentos como eles estão. Abriu muita oportunidade? Sim, abriu. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos abriu oportunidade? Abriu. A Bolsa de Valores no Brasil abriu oportunidade? Abriu. A renda fixa está atrativa no Brasil? Está. Então, por isso que eu falo, é importante ter caixa nesses movimentos, porque a gente não sabe quando as oportunidades vão aparecer. Então, utilize o seu caixa nesse momento de forma inteligente. Não vai pegar todo o seu caixa e investir agora porque a bolsa caiu. Não.
vai aos poucos. A gente também não sabe se Donald Trump amanhã aparece com uma nova loucura e a bolsa volta a cair, tá? No dia de hoje que eu gravo, né, a Bolsa de Valores já respondeu aqui, abriu em alta, porque realmente essa questão de isenção de eletrônicos, de tarifas para produtos eletrônicos, reagiu muito bem o mercado, é claro, tá bom? A gente está vendo as ações Big Techs também responder muito bem. Mas é isso, meus amigos, vamos ficar atento nas novas notícias, vamos ficar atento nas loucuras de Donald Trump, que está abrindo oportunidade para quem tem caixa, para quem é investidor de longo prazo, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.